Fala, meus queridos, graça e paz. Todos nós sabemos, não precisa ser inteligente, não precisa ser formado em teologia para a gente ter a certeza absoluta que a Bíblia tem uma só interpretação. Eu nem sei se falo certo a interpretação, mas a verdade é somente uma. E existem várias pessoas que interpretam do seu jeito. E todas elas, podem notar, todas elas afirmam que estão sendo dirigidas pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor falou com eles. A gente não pode negar isso. Mas nós sabemos que muitos estão errados. Também não podemos negar isso. Que nós não vamos chegar diante do Senhor Jesus, diante dos mandamentos do Senhor, um interpretando de um jeito, outro do outro, e Jesus vai salvar todos. Não. Alguém vai vacilar, alguém vai errar. A gente tem que... Isso todos nós entendemos. Como, por exemplo, quando a gente vai numa denominação religiosa, ali se encontra o pastor, a gente vê que esse pastor vai falar sobre, vamos supor, dar o exemplo de adultério, que eu falo muito de família, adultério. A gente sabe, todos nós sabemos que isso é unânime, que Deus odeia o divórcio. E vão ter pessoas que vão falar assim, não, Deus realmente odeia o divórcio, mas para cada caso há um caso. Que eles pegam aquela passagem de Mateus 19:9 dizendo se alguém se divorciar de você, mesmo você não querendo, você vai poder se casar com outra pessoa. No caso de adultério, muitos alegam isso. Houve um adultério, então você quebrou a aliança. E eu, por exemplo, como muitos outros, já creio que adultério seria no caso de mesmo você não querendo se divorciar, mesmo você tendo havido um adultério no casamento, se você se casar com outra pessoa, você está junto com essa pessoa no adultério. Outros não pensam assim. Então, não vai ter como a gente chegar diante de Jesus e falar assim, os dois pensando de modo diferente. Alguém está errado, meus amados. Alguém está errado. E eu digo para vocês, aquele que pensa que se houve um adultério, se casou com outro, não está adulterando, esse nunca conheceu a verdade. E ele, do outro lado, vai dizer o mesmo da gente que pensa que só podemos nos casar depois da morte do primeiro cônjuge. Vocês estão entendendo? Existem diferenças. Por isso que é importante vocês saberem com quem vocês estão congregando. E eu, como falo congregar aqui, eu não estou falando especificamente numa denominação religiosa. Entre vocês, pode ser na sua casa, pode ser com o vizinho, ou na denominação religiosa, mas vocês têm que fazer parte daquilo que vocês creem diante da sã doutrina. E a gente escuta muitas pessoas no nosso meio falar assim, Wellington, você está esperando igreja perfeita, não existe igreja perfeita, a igreja é lugar de doentes, Jesus veio para os que precisavam. Não, claro, mas até nos hospitais, os doentes não ficam lá eternamente não, meus amados. Eles são sarados, curados e são liberados. Eles não permanecem na doença. E se vocês frequentam uma igreja, ou um grupo, uma célula, seja o que for, onde pregam aquilo que é diferente que está nesse livro, que sejam anátema. É isso que vocês têm que prestar atenção. Por isso que uma vez eu falei sobre os divorciados, que nós não devemos nos misturar, não é com os divorciados, se casado com outro, não é querendo dizer que nós somos melhores que eles, não é isso. Se você se mistura com alguém que crê que mesmo estando divorciado pode se casar com outro, que comunhão há entre as trevas e a luz? Não há, meus amados. Um jogo desigual de entendimento. Não tem como. Por isso, quando eu falei um tempo atrás aí que a gente não deve se associar com aqueles que são divorciados e casados com o outro, justamente porque vocês não creem nisso. É isso que eu falo para vocês. Então,
Nós temos que, primeiro, orar ao Senhor, pedir discernimento espiritual. Muitos outros também pedem, Wellington. Sim, mas alguém está errado. Alguém está errado. E quando a gente lê aqui, Salmos 127, que é pequenininho, tem 5 versículos, diz assim, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. O Senhor concede o sono a que eles amam. Nós sabemos que no nosso meio existem muitas pessoas que falam que Deus amou todo mundo. Não, Deus não amou todo mundo. Deus, todos somos criaturas de Deus, tanto os ímpios quanto os justos, todos. Que na palavra do Senhor lá em Provérbios diz que Ele criou o ímpio ou o perverso para o dia da calamidade. O próprio Deus criou Faraó, para poder sofrer aquelas calamidades. Então, vocês têm que entender que Deus todos somos criaturas de Deus. O Faraó, Judas Iscariotes, Abraão, Moisés, nós, todos somos criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. O Faraó não era filho de Deus. Judas Iscariotes era filho do diabo. Mas os apóstolos, nós somos filhos de Deus. Se lembra quando Jesus falou, os apóstolos chegaram a Jesus e falaram, mestre, por que tu falas por parábolas? E o que Jesus falou? A ti eu os escolhi, não foram vocês que me escolheram, mas a ti foi concedido conhecer o reino de Deus, porque vocês são meus. As ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem. Dou minha vida pelas ovelhas. Então foi Jesus que os escolheu. Jesus escolheu os apóstolos. E Jesus ainda termina assim falando, para que vocês tenham olhos, vejam e enxerguem. E enquanto os outros, ele fala por parábolas, para que eles tendo olhos, eles veem, mas não enxergam. Eles tendo ouvidos, ouvem, mas não entendem. Eles têm mente, mas não conseguem crer. Caso contrário, eu seria obrigado a perdoá-los e curá-los. Então, a gente tem que entender isso. E quando a gente traz esse Salmo 127, repetindo, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Meus amados, pessoas que se divorciam e casam com outro estão em adultério. Mas eu não fui que quis divorciar. Eu fui a largada, ou então eu peguei o meu cônjuge adulterando. O pastor da minha igreja, o teólogo, falou que eu posso me casar com outro. Vocês estão em adultério, junto com outro. Vocês estão levando ao adultério. Vocês estão entendendo? É isso que eu falo com vocês. Vocês estão levando o outro também a adultério. Enquanto o teu cônjuge ainda estiver vivo, mesmo vocês estando divorciados, independente do que tenha acontecido, vocês contraindo matrimônio com outra pessoa, vocês estarão em adultério. Não tem como vocês entenderem diferente. Tem muitos que entendem diferente? Sim. Estão todos caminhando para o inferno. E o que adianta? Aqui o Salmo diz, se não for o Senhor o construtor da casa, vocês acham realmente que é o Senhor que é construtor da casa, desse segundo casamento, que é um casamento adúltero? Eles estão vivendo bem, estão prosperando. O diabo está fazendo com que eles prosperem, justamente para que eles não saiam desse casamento. Porque o Senhor não está com eles. Vocês se lembram lá no Antigo Testamento, quando alguns, Josué
acabou com Jericó e não podiam pegar os despojos. E o Senhor deu essa ordem a Josué para o povo, não ficar com nada, tudo ser consagrado ao Senhor. E alguns pegaram alguns despojos para si. E na próxima batalha houve muitas mortes baixas entre o povo de Israel. E Josué foi falar com o Senhor e ele falou: porque vocês desobedeceram as minhas ordens. Então, o Senhor não está com aqueles que desobedecem. Quando Deus fala, olha, mulheres se calam na igreja, é uma desobediência. Quando o Senhor fala que em Lucas 16:18, o homem que se divorcia de sua mulher e se casa com outra comete adultério, e quem casa com uma divorciada que não teve culpa nenhuma, adultera com ela. Vocês estão em desobediência. Então, Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Será inútil vocês orarem. Será inútil vocês irem à igreja. Será inútil tudo que vocês venham a fazer para o Senhor, pregar a palavra. Será inútil porque vocês estão em desobediência aos mandamentos do Senhor. Vocês estão entendendo? Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Vocês podem jejuar, vocês podem ir à igreja diversas vezes a semana, porque não são por obras. Não vai ser através das obras de vocês muitos fizer jejum, ir à igreja, subir montes, que Deus vai abençoar a sua segunda aliança. Não vai adiantar nada. Então, meus amados, estudem a Bíblia, leiam a palavra do Senhor, para que vocês não caiam nesse engano, tá? E terminando, quando diz assim, ó, se o anjo de luz vier, o anjo do céu, disser, pregar algo que está diferente nesse livro, que seja anátema. Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.